MP 595. Não dá para falar no futuro do Porto de Santos sem falar nessa medida provisória anunciada em dezembro passado pela presidente Dilma Rousseff. É essa nova legislação que vai dar as diretrizes para os portos brasileiros. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Gerson Ramos, especialista em direito marítimo portuário. Bom dia, doutor Gerson. Bom dia. Antes de mais nada, explica pra gente o que mudou, né? O que representa essa medida provisória? Bom, essa medida provisória, ela já veio até um pouco atrasada. Eu diria que a Lei 8.630, de 93, ela já vinha fazer 20 anos. Então, era uma lei que, obviamente, ficou um pouco defasada no tempo. E isso necessita de uma correção e acho que essa MP veio no momento certo para que possa haver essa modernidade tão esperada nos portos brasileiros. A MP 595 recebeu mais de 600 emendas. O que isso significa? Que existe divergência de opiniões? Existe muito ainda. Obviamente que a lei não atingiu assim, 100% dos objetivos, mas ela já sinaliza um caminho que eu acho que não tem retorno. O governo realmente está disposto a investir, né, para corrigir o nosso atraso tecnológico do setor portuário. E essa medida, apesar de tanta discussão, ela, acho que do bojo, assim que ela se apresentou, ela tem assim, coisas muito boas a serem implementadas. Então, eu acredito que ela vai realmente se manter ao longo do tempo. Essas emendas, então, são pontos que vão demandar, assim, outras conversas, é isso? A lei depois, obviamente, que ela vai sofrer, né, uma ampla discussão, mas o passível de emendas. Espera-se que esse período, né, que a gente fala da duração de uma medida provisória, e o nome já diz, medida provisória, ela vai demandar uma lei duradoura, né, que se espera, que traga modernidade e que foi, na realidade, o que aconteceu com a Lei 8.630, 20 anos atrás. Até então, era a Lei 8.630 que dava as diretrizes das políticas portuárias. Ela deixou de existir? Sim, a partir do momento que a MP entrou em vigência, ela derrogou a lei. Então, toda a Lei 8.630, né, ela está sendo tratada nessa medida provisória, que vai se tornar numa lei, e inclusive houve adição de vários elementos que não tinha na Lei 8.630. Daí não se usa mais a Lei 8.630. E quais são as principais mudanças? As mudanças que eu chamaria mais atenção é com relação a você tornar o investimento privado atraente e de uma forma confiável, né? A partir do momento que você torna a regra do jogo muito mais clara, o empresário vai investir, né? A gente tem alguns pontos polêmicos ainda com relação à duração dos contratos, mas eu creio que pelo tamanho da renovação e da duração desses contratos novos, há de se haver um investimento maciço no setor portuário, porque há uma confiança jurídica. O tempo é maior? Sim, vai se garantir um tempo maior, principalmente com relação aos contratos que são dos terminais privados, fora do porto organizado. Estes sofreram uma inovação em relação à Lei 8.630, com relação a uma renovação de 25 anos indefinidamente, a partir do momento que haja o interesse e a continuidade do investimento pelo setor privado. Existe mais algum ponto em especial? Uma outra mudança também que houve foi a introdução do Sistema Nacional de Dragagem, né, que virou também um bojo de leis, né, dentro da MP para garantir esse tratamento diferenciado que é você manter a profundidade dos portos. Porque o que acontecia? Na antiga lei não previa esse tipo de operação no porto. Então hoje o porto já está protegido, né, dentro de umas diretrizes com relação às leis que vão dar parâmetros para que haja uma dragagem continuada ao longo do tempo. Então, passa a ser uma obrigação dos portos, autoridade portuária, terminais envolvidos, de manterem e garantirem a profundidade dos portos. Mais alguma outra mudança, assim, radical? Mudança radical, eu diria, com relação ao tratamento que vai ser dado nos contratos, né, que a gente já tocou nesse ponto, com relação aos contratos de arrendamentos, né, e concessão, que estão dentro do porto organizado.
Esses também vão ficar 25 anos, a princípio, e depois podem ser renovados por igual período. E aí acaba o contrato. Aí tem que haver uma nova licitação. Mas essa licitação também depende, né, de concorrência pública, editais. Então, é assim, prevê-se uma coisa bastante transparente nesse processo de transição, né, entre o terminal público e o privado, e investimentos públicos e privados. Obrigada pela entrevista. Obrigado a todos.